Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desculpe a ausência durante esses dias, né? Estava bem atarefada, colocando as coisas em ordem, mas deu certo. E como eu falei para vocês, esse livro, esse próximo livro, na qual nós vamos estudar dos autores, é um livro bem complexo, né? Eu achei ele muito longo, é um livro muito longo, muitas páginas, né? Eu me apropriei bastante assim do conteúdo para passar o principal, porque aqui no edital não tá ele completo, né? No edital tá capítulo 2 técnica 2 técnica 4 capítulo 3 técnica 6 técnica 12. Então eu tentei aí deixar ele o mais claro possível para que vocês possam entender. Aí tá a capa do livro, do Guillemov, tá? Aula nota 10, a terceira versão deste livro, com 63 técnicas. Tá? E o que esse autor, o que ele traz neste livro? Né? Ele traz um planejar de aula mais organizado, dinâmico e participativo. Ele traz também estratégias práticas para aumentar o engajamento e a aprendizagem dos estudantes, técnica de gestão da sala de aula, que fortalece a participação. Enfim, aqui nessa primeira apresentação aqui desses slides, eu coloquei aqui os objetivos do estudo, o que nós vamos aprender através deste livro, deste conteúdo, tá? Então, aqui Lemov, em aula nota 10, apresentou a visão prática estruturada sobre o que caracteriza uma aula de excelência, denominada por ele de aula nota 10. O autor rompe com a ideia de que professores excepcionais dependem apenas de talento, carisma e inspiração. Em vez disso, defende que qualquer professor pode alcançar um ensino de qualidade ao utilizar estratégias pedagógicas intencionais, práticas e replicáveis, aliadas ao estudo, à dedicação e ao aperfeiçoamento contínuo. O professor deve se aperfeiçoar porque ninguém nasce pronto. Este livro do Lemov, né, Doug Lemov, ele se baseia no estudo que ele faz das escolas dos Estados Unidos, tá? Então, não as escolas brasileiras, embora tenha algumas semelhanças, mas é baseada nas escolas dos Estados Unidos, tá bom? Então, para Lemov, uma aula de sucesso ela começa pela criação de um ambiente organizado, seguro e produtivo pelo professor. Tá? Então ele fala que o professor ele tem que ser uma pessoa bem organizada, bem segura do seu conteúdo, né? Produtivo, tem que ter significativo, a aula dele tem que ser significativa, né? E tem que atender a todos os públicos, né? Não só aqueles alunos matriculados regularmente, mas também as pessoas com necessidades especiais, né? Então, ele fala que um professor, né, para alcançar o nível de uma aula nota 10, ele precisa olhar todos esses aspectos para que ele possa planejar e ser firme ali na aplicação da sua aula, tá? O professor deve utilizar também rotinas bem estabelecidas, definir expectativas comportamentais consistentes, dar instruções objetivas e empregar técnica de gestão na sala de aula de forma firme, assertiva e acolhedora. Né? O professor ele precisa ter expectativas da aprendizagem e também visar incentivar os estudantes a vencer os desafios. Tá? Esse é o conteúdo ali principal do livro. Sobre o livro, apresentou a visão prática sobre o que faz uma aula ser excelente. Para ele, qualquer professor pode ensinar bem a usar as estratégias intencionais e replicáveis, ou seja, a usar as estratégias certas, né? Tem um exemplo técnico que ele chama de strong voice, não sei falar em inglês, né? É uma palavra em inglês, que ele fala tom firme, linguagem corporal confiante e pausas estratégicas para transmitir autoridade e captar a atenção dos alunos, tá? Mas aí ele não fala assim, do professor ter que gritar, nada disso. Ele fala assim que o professor ele tem que ter propriedade da sua sala de aula, né? Então ele tem que falar ali com um tom suave, um tom firme, mas que os alunos eles possam dirigir a atenção total ao professor,
tá bom? O professor deve definir objetivos claros, explicar desde o início o que se espera da aprendizagem, dividir conteúdos complexos em partes menores, tá? Então, Lemov, ele defende também o aluno como protagonista, o professor como mediador, mas ele fala que para que isso aconteça, o professor, ele tem que ter domínio sobre a sua sala de aula, né? E assim, não em uma educação bancária, né? Como diz lá atrás o Paulo Freire, né? Mas ele fala de uma educação na onde prioriza a aprendizagem significativa do estudante. Então, o primeiro capítulo que está aqui no edital planeje o erro, planeje para o erro, que é da página 49 ao 53, técnica 2. Planeje para o erro. Explica que o professor deve planejar a aula prevendo os erros que os alunos podem cometer, em vez de apenas corrigir quando o erro acontece. É importante antecipar as dificuldades, preparar exemplos, explicações e perguntas que ajudem os estudantes a compreender melhor o conteúdo. Dessa forma, os erros se tornam oportunidades de aprendizagem, tornando a aula mais eficiente, aumentando a chance de sucesso dos estudantes. Então, aqui, né, no primeiro capítulo, né, capítulo 2, que o autor ele traz para a gente, ele fala que o professor ele tem que planejar uma aula, mas ele tem que prever, né, os erros do estudante, né, ter sempre uma carta da manga, antecipar as dificuldades, preparar exemplos, né, aqui eu coloquei exemplo, antes da aula, liste 3 erros prováveis e como responder. Aqui eu coloquei, né, a aplicação, como aplicar. Planeje, execute, observe resultados, adapte a sua turma. Adaptação do currículo para a sua aula, atender às necessidades dos seus estudantes. Né? Então, o professor ele tem que estar ali sempre à frente do estudante, tá bom? Técnica 4, planeje em dobro da página 58 ao 62, que está no edital, conceito. Tenha sempre um plano alternativo, organize recursos e exemplos extras. A técnica planeje em dobro destaca a importância de o professor preparar mais do que apenas o conteúdo da sua aula. Além de definir o que será ensinado, é essencial pensar como os alunos irão participar, responder e demonstrar que compreenderam o assunto. Na prática, isso significa prever diferentes caminhos para explicar o conteúdo, elaborar perguntas, preparar exemplos e estratégias alternativas, caso a primeira abordagem não funcione. Dessa forma, o professor consegue adaptar a aula às necessidades da turma e manter os estudantes envolvidos. Então, a ideia principal desse conceito, dessa técnica 4, um bom planejamento considera tanto o ensino do conteúdo quanto as possíveis respostas e dificuldades dos alunos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, leve uma atividade reserva, sempre. Eu preparei aqui os slides sempre com o conceito da técnica ali, né, do que o autor fala em seu livro, depois como aplicar em sala de aula, tá? Então, todos eles vão estar assim. Como aplicar em sala de aula? Planeje as perguntas que estimulam o raciocínio dos estudantes, tem exemplos e explicações alternativos, prepare uma atividade de apoio caso a turma apresente dificuldades, pense em como verificar a compreensão durante a aula e não apenas ao final. Quais são os benefícios? Aulas mais organizadas e flexíveis, maior participação dos estudantes, redução de imprevisto e melhor acompanhamento da aprendizagem. Então, a palavra-chave aí é antecipação. Planejar diferentes possibilidades antes da aula aumenta a chance do sucesso durante o processo de ensino e aprendizagem, lembrando sempre, né, que o aluno é o protagonista da sua aprendizagem, o professor é mediador, mas o professor, para ter uma aula nota 10 segundo o autor, ele precisa ser bem organizado, tá? E quando ele for planejar uma aula, não planejar apenas aquela aula específica, mas trazer estratégias se caso tenha alguma dúvida, né, alguma dificuldade, alguma barreira relacionada à aprendizagem do estudante. Então, o professor ele tem que estar sempre preparado, né? Como eu falo, um passo à frente. Técnica 6, né, que no capítulo 3, que fala substitua o autorrelato, página 76 a 82. Bom, a técnica substitui o autorrelato, ensina que o professor não deve confiar apenas quando o aluno diz que entendeu o conteúdo. Em vez disso, é importante verificar a aprendizagem por meio de evidências
arquitetas. Isso significa observar o que os estudantes conseguem fazer na prática, como responder perguntas, resolver atividades, explicar um conceito ou aplicar o conhecimento em diferentes situações. Então, qual que é a ideia principal aqui? Aprender e demonstrar conhecimento e não apenas dizer que compreendeu. Então, o professor ele precisa estimular o estudante, né? Não confiar apenas que ele entendeu, mas que ele faça um demonstrativo, né? Se ele realmente aprendeu. Então, eu coloquei um exemplo, peço uma resposta escrita antes da discussão. E como aplicar, né? Faça perguntas que exigem explicação, raciocínio. Peça que os alunos resolvam pequenos desafios ou exercícios. Solicite que explique o conteúdo com suas próprias palavras. Observe a participação e as produções dos estudantes durante a aula. E quais são os benefícios? Permite identificar dificuldades rapidamente, favorece intervenções pedagógicas mais eficazes, aumenta a participação dos estudantes e garante uma avaliação mais fiel de aprendizagem. Um exemplo prático: em vez de perguntar todos entenderam, o professor pode pedir: explique para um colega como você resolveu essa questão. Escreva em uma frase o que você aprendeu hoje. Resolva este exercício e mostre como chegou à resposta, né? E aqui eu deixei uma reflexão: como essa técnica pode melhorar a sua próxima aula, pensando na sala de aula no estado, tá bom? Técnica 12, cultura do erro. É isso mesmo? É. A técnica cultura do erro propõe que o erro seja visto como uma oportunidade de aprendizagem, não como um motivo de vergonha ou punição. Quando o professor cria um ambiente seguro, os estudantes sentem-se mais confiantes para participar, fazer perguntas e tentar resolver problemas. O objetivo é ensinar os alunos a analisar os próprios erros, compreender por que aconteceram e aprender com eles. Assim, o erro passa a fazer parte do processo da construção do conhecimento. Qual é a ideia principal? Errar faz parte do aprendizado. O mais importante é compreender o erro e usá-lo para melhorar, tá? Então, aqui fiz um breve resumo sobre esse capítulo, da página 111 ao 120, e como aplicar a cultura do erro. Incentivar os alunos a explicar seu raciocínio, mesmo quando a resposta estiver incorreta. Né? Por que o aluno chegou naquela conclusão? Né? Porque ali dentro daquela resposta vai surgir o porquê ele chegou àquela conclusão e a resposta está incorreta. Analise os erros de forma respeitosa e construtiva. Mostre diferentes formas de chegar à resposta correta. Valorize o esforço, a participação e a disposição para aprender. Benefício: reduz o medo de errar, aumenta a participação dos estudantes, desenvolve o pensamento crítico e a autonomia, favorece uma aprendizagem mais significativa e duradoura. Tá? Os exemplos práticos aqui, tá? Deixei aqui do ladinho. Durante a correção de uma atividade, em vez de apenas informar que uma resposta está errada, o professor pergunta: como você chegou a essa resposta? O que podemos fazer para corrigir esse seu raciocínio? Tá? Deixei aqui também uma mensagem principal. A sala de aula em que os erros são tratados como parte natural da aprendizagem favorece o desenvolvimento da confiança, da participação e do crescimento. Tá? É um livro longo, como eu falei para vocês, tá? São bastante slides, mas não é o livro todo que eles estão pedindo aqui no edital, tá? Então, eu só separei aqui as páginas pedidas. Técnica 15, sem escapatória. Tá? É aqui. A técnica sem escapatória incentiva o professor a garantir que todos os estudantes participem da aprendizagem, ou seja, o estudante é protagonista da sua aprendizagem, mesmo quando inicialmente não consegue responder a uma pergunta. Em vez de aceitar que o aluno diga não sei e seguir para outro estudante, o professor oferece apoio, faz novas perguntas, dá pistas ou permite que outro colega responda primeiro. Depois retorna ao aluno inicial para que ele também consiga responder corretamente. Então, aqui o professor ele usa estratégias que fazem com que todos os estudantes participem da aprendizagem. Tá? Benefício: aumenta a participação de todos, desenvolve a confiança dos estudantes, cria uma cultura de altas expectativas e evita que alguns alunos deixem de participar das aulas. Sem escapatória, a aplicação. Como aplicar em sala de aula? Dê tempo para o estudante pensar, ofereça dicas ou perguntas que orientem o raciocínio. Se necessário, peça a ajuda de outro aluno e depois retorne ao primeiro. Valorize a resposta correta após o apoio oferecido. Eu coloquei um exemplo prático. O professor pergunta qual é a capital do Brasil, o aluno responde: não sei. Em vez de seguir para outro estudante, o professor dá uma pista ou pede que um colega responda e em seguida retorne ao primeiro aluno. Agora que ouvimos a resposta, qual é a capital do Brasil? Né? Assim, o estudante também participa do processo e reforça sua aprendizagem.
tem uma mensagem principal. A técnica sem escapatória mostra que o professor deve acreditar no potencial de todos os alunos, oferecendo apoio para que cada um consiga participar e aprender, tá? Sem desistir da sua aprendizagem. Vamos para outra aqui. Técnica 16, certo é certo. Essa técnica ensina que o professor deve incentivar os estudantes a oferecer respostas completas, corretas e precisas, sem aceitar respostas incompletas ou parcialmente corretas, como se estivessem totalmente certas. O objetivo não é ser rígido, mas ajudar os alunos a desenvolver um pensamento mais claro, uma comunicação adequada e um conhecimento mais constante. Qual que é a ideia principal dessa técnica? O professor deve estimular a busca pelas respostas correta e completa, promovendo altas expectativas em relação à aprendizagem. Então, o professor ele tem que evitar respostas incompletas. A mensagem principal: mostrar que acredita no potencial do aluno significa incentivá-lo a ir além das respostas superficiais, buscando sempre precisão, clareza e qualidade das aprendizagens. Né? E como aplicar? Planeje, execute, observe resultados, adapte a sua turma. Peça que o aluno complete ou melhore a resposta quando necessário. Então, você fez uma pergunta, o aluno respondeu, peça para ele melhorar a resposta. Né? Incentive o uso de termos corretos e linguagens adequadas. Faça perguntas que levem o estudante a refletir e aperfeiçoar sua resposta. Valorize o esforço. Né, deles. Tem alguns benefícios, né? Desenvolve o pensamento crítico, tal. Tem alguns benefícios aqui no slide que eu vou mandar para vocês. Tem o exemplo prático aqui também, né? O professor pergunta qual é a função da fotossíntese, o aluno responde, é fazer comida. Em vez de aceitar essa resposta como suficiente, o professor pode dizer, muito bem, agora complete sua resposta. Quem produz o alimento? Como isso acontece? Assim, o estudante amplia seu conhecimento e chega a uma resposta mais completa e correta, tá? Vamos para o próximo. Técnica 17, puxe mais. A técnica Puxe Mais incentiva o professor a não se contentar com a primeira resposta correta do aluno. Em vez de encerrar a discussão, o professor faz novas perguntas para que o estudante aprofunde seu raciocínio, explique suas ideias e amplie sua compreensão do conteúdo. O objetivo é desenvolver pensamento crítico, argumentação e a capacidade de relacionar conhecimento, mostrando que aprender vai muito além de memorizar respostas. Qual é a ideia principal dessa técnica? Quando o aluno responde corretamente, o professor pode aproveitar esse momento para aprofundar a aprendizagem por meio de novas perguntas e desafios. Então, essa é a ideia principal. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Como você chegou a essa conclusão? Quais os benefícios? Desenvolva o pensamento crítico, estimula a argumentação e a reflexão, amplia a compreensão dos conteúdos e incentiva os alunos a irem além das respostas básicas. E como aplicar? Peça que o aluno justifique sua resposta, pergunta como ele chegou à conclusão, incentive a fazer relações com outros conteúdos, propõe um novo desafio a partir das respostas apresentadas. Deixei aqui um exemplo também, na qual o professor pergunta qual a importância da água para os seres vivos, o aluno responde porque precisamos dela para viver. Em vez de apenas aceitar essa resposta, o professor ele pode explicar mais, né, o que acontece com o ser vivo sem água, quais as funções que a água desempenha no nosso organismo, enfim, né? Continuar a aprendizagem. Técnica 26. Meu Deus, desculpa. Técnica 26. A técnica arremate destaca a importância de encerrar a aula de forma planejada e significativa. Em vez de terminar a aula apenas porque o tempo acabou, o professor faz o fechamento que ajuda os alunos a organizar as principais ideias aprendidas. O objetivo é reforçar os conceitos mais importantes, verificar a compreensão dos estudantes e preparar a turma para o próximo conteúdo. Então, qual que é a ideia principal dessa técnica? Uma boa aula termina com um fechamento que consolida a aprendizagem, ajuda os alunos a refletirem sobre o que aprenderam, tá? Então, vamos para a aplicação. Como aplicar? Faça um breve resumo dos principais pontos da aula, peça aos alunos que expliquem o que aprenderam, proponha uma pergunta final para verificar a compreensão, relacione o conteúdo estudado com a próxima aula. Deixei aqui exemplo prático. Ao final de uma aula sobre o ciclo da água, o professor pergunta qual foi a ideia mais importante que aprenderam hoje? Quem consegue explicar o ciclo da água em poucas palavras? Como esse conteúdo pode ser observado no dia a dia? Né? A mensagem principal mostra que os últimos minutos da aula são tão importantes quanto o início. Um bom fechamento reforça a aprendizagem, organiza as ideias do estudante e torna o ensino mais eficaz. Técnica 33, tempo de espera, página 276 a 282.
A técnica tempo de espera orienta o professor a dar alguns segundos para que os alunos pensem antes de responder a uma pergunta. Em vez de esperar uma resposta imediata ou responder pelo aluno, o professor faz uma pausa intencional para que todos tenham tempo de organizar suas ideias. Essa estratégia aumenta a participação da turma e favorece respostas mais elaboradas e refletidas. Ideia principal: dá tempo para pensar, melhora a qualidade das respostas e permite que mais alunos participem da aula. Tá? Então, deixei aqui o exemplo, alguns benefícios, como aplicar em sala de aula. Né? Faça uma pergunta, espere alguns segundos, evite resposta rapidamente ou repetir a pergunta imediatamente, incentive todos os estudantes a pensarem, enfim. Tem um exemplo aqui, né? Por que a preservação do meio ambiente é importante? O professor pergunta. Em vez de escolher um aluno logo em seguida, ele faz uma pausa de alguns segundos para que todos reflitam, depois convida o estudante a responder. E aqui, a mensagem principal mostra que alguns segundos de silêncio pode fazer uma grande diferença na aprendizagem. Ao permitir que os estudantes pensem antes de responder, o professor promove uma participação mais ativa, reflexiva e significativa. Capítulo 8, técnica 38. Todo mundo escreve. Página 323 a 327. A técnica Todo Mundo Escreve incentiva o professor a pedir que todos os alunos registrem suas ideias por escrito antes de responder oralmente. Então, essa estratégia garante que cada estudante participe ativamente da aula, organize seu pensamento e tenha tempo de refletir. Qual é a ideia principal? Escrever antes de falar ajuda os alunos a pensar melhor, participar mais e demonstrar sua compreensão do conteúdo. Aí aqui tem a aplicação, como aplicar. Faça uma pergunta e peça que todos escrevam. Reserve alguns minutos para a escrita antes da discussão, né? Tem os benefícios, tem o exemplo, tá? Esse slide eu vou mandar para vocês. Capítulo 9, técnica 43, vire e converse, página 355 a 368. A técnica vire e converse propõe que os alunos conversem em dupla ou pequenos grupos por alguns minutos para discutir uma pergunta, resolver um problema ou compartilhar ideias antes da discussão com toda a turma. Essa estratégia aumenta a participação de todos os estudantes, inclusive dos mais tímidos, pois eles têm a oportunidade de organizar seus pensamentos e ouvir diferentes pontos de vista antes de falar para a classe. Qual que é a ideia principal? Conversar com um colega antes da resposta coletiva favorece a reflexão, a participação e a construção do conhecimento. E como aplicar? Né? Peça que os alunos conversem com os colegas ao lado por alguns minutos, depois convide algumas duplas para compartilhar a conclusão com a turma. Tá? Deixei aqui um exemplo prático, né? Os benefícios que essa técnica traz. Técnica 52, está acabando, tá, pessoal? O que fazer? Página 425 a 432. A técnica O que fazer orienta o professor a dar instruções claras, objetivas e específicas sobre o comportamento ou atividade esperada dos alunos. Em vez de usar orientações vagas, o professor descreve exatamente quais ações os estudantes devem realizar. Quando os alunos sabem claramente o que precisam fazer, a aula se torna mais organizada, o tempo é melhor aproveitado e há menos dúvidas e interrupções. Quanto mais claras e específicas forem as orientações do professor, maior será a participação e a organização da turma. Como aplicar, né? Dê instruções curtas e objetivas, explique cada etapa de atividade, use linguagem simples e direta, verifique se todos compreenderam o que devem fazer antes de iniciar a tarefa. Aí eu deixei aqui um exemplo prático e uma reflexão. Técnica 54, torne as expectativas visíveis, página 438 a 439. A técnica torne as expectativas visíveis orienta o professor a mostrar de forma clara o que espera dos estudantes, tanto em relação ao comportamento quanto à realização das atividades. Quando as expectativas são explícitas, os alunos entendem melhor como agir e o que precisam fazer para alcançar bons resultados. Isso pode ser feito por meio de exemplos, demonstrações, modelo de atividades, regras da sala e critérios de avaliação. E como aplicar? Explica os objetivos da atividade, mostra exemplo de um trabalho bem feito, deixe as regras e combinados visíveis na sala, apresente os critérios que serão utilizados para avaliar a atividade. Coloquei aqui os benefícios dessa técnica e o exemplo prático, tá? Tem a mensagem principal também, a técnica torna as expectativas visíveis, mostra que quando o professor deixa claros os objetivos, as regras e os critérios de qualidade, os estudantes conseguem compreender melhor o que precisam fazer e ter mais condições de alcançar uma aprendizagem de qualidade. Técnica 59, discurso positivo, é a penúltima técnica da página 477 e 484.
a técnica discurso positivo orienta o professor a utilizar uma linguagem positiva, respeitosa e encorajadora para orientar os estudantes. Em vez de enfatizar o que eles não devem fazer, o professor destaca um comportamento esperado, criando um ambiente mais acolhedor e motivador. Essa forma de comunicação contribui para fortalecer o relacionamento entre professor e alunos, além de incentivar atitudes positivas em sala de aula. Então, qual que é a ideia principal? Falar sobre o comportamento esperado é mais eficaz do que destacar apenas os erros ou proibições. E como aplicar? Use frases positivas e objetivas, oriente os alunos sobre o que devem fazer, reconheça atitudes corretas e comportamentos adequados, mantenha um tom de voz calmo, respeitoso e acolhedor. E aqui também tem um exemplo. E o último, técnica 60, elogio preciso, página 485 a 489. A técnica discurso positivo propõe que o professor utilize uma linguagem clara, respeitosa e motivadora para orientar os estudantes. Em vez de destacar que os alunos não devem fazer, o foco deve estar no comportamento esperado, incentivando atitudes positivas e criando um ambiente favorável à aprendizagem. A ideia principal: orientar os alunos dizendo o que eles devem fazer é mais eficaz do que enfatizar apenas o que não devem fazer. Aqui a aplicação, né? Em vez de dizer não converse, diga vamos manter a atenção na atividade. Benefícios: promove um ambiente mais acolhedor, incentiva o respeito e a participação, melhora o comportamento e engajamento dos estudantes. Dicas para a prova PSS, eu coloquei aqui no finalzinho. Revise os conteúdos principais, compare técnicas semelhantes, priorize a aplicação prática. E aqui eu fiz um mapa mental com cada capítulo, tá? Para vocês terem uma noção, mais ou menos, né? Palavras-chave, para ficar uma aprendizagem assim mais significativa, tá bom? E por enquanto é isso, tá? Essa aula ela é bem complexa, ela é longa, é um livro com bastante páginas e eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? Obrigada.